28 de outubro de 2025, leitura de Provérbios 28. Você que acompanha o canal já sabe que o livro de Provérbios tem 31 capítulos. Então, nós conseguimos ler o livro de Provérbios todos os meses no ano. Nos meses com 30 dias, você lê os capítulos 30 e 31 no dia 30. No mês de fevereiro, você lê os capítulos 1 e 2 no dia 1º, 8 e 9 no dia 7 e 30 e 31 no dia 28. Como outubro tem 31 dias, podemos fazer a leitura tranquilamente. Hoje é dia 28, vamos ler Provérbios 28. Provérbios 28 começa dizendo que fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como filho do leão. Estamos usando a cor verde para falar a respeito dos justos, para falar a respeito da justiça. Então, o versículo 1 está dizendo que vale a pena você ser justo, porque se você é justo, então você é honesto, correto, verdadeiro, você está com confiança como o filho do leão pode confiar no seu pai, que é o leão pai. O leão é o animal mais forte. Ele consegue proteger bem os seus filhos. Então, assim como o leãozinho fica seguro ao lado do seu pai, aquele que é honesto e é correto pode confiar que Deus o guardará, porque andou no caminho certo. Agora, a primeira parte do versículo 1. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga. Os que praticam o mal, que são os ímpios, eles ficam o tempo todo preocupados. Às vezes eles estão no ambiente, de repente eles veem, entrou um policial, entrou aquela pessoa que eu enganei ontem, então eu tenho que sair daqui. Às vezes, eles não conseguem nem dormir em paz dentro da sua casa. Outro dia eu vi o testemunho de um homem que no passado era envolvido com o tráfico de drogas. Ele morava numa mansão e ele disse que não conseguia dormir, porque sempre sonhava que os policiais estavam invadindo a casa dele, descobrindo os crimes dele. E um dia isso de fato aconteceu. Descobriram os crimes dele, prenderam ele, na prisão ele aceitou a Jesus, se arrependeu e deixou o crime. O testemunho dele era o de que hoje ele tem uma casa, uma moto, mas ele vive em paz. Na época ele morava numa mansão, tinha muitos carros, mas ele disse: eu nunca conseguia dormir em paz. Então fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como filho do leão. Versículo 2. Em laranja, nós estamos usando para falar dos versículos de sabedoria. Então, aqui no versículo 2 tem uma sabedoria. Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por virtude de homens prudentes e sábios ela continuará. O versículo 2 está dizendo: por que existem tantos príncipes, tantos líderes políticos, tantos presidentes, governadores, imperadores, reis, pessoas que governam a terra? Por que? Você já parou para pensar por que existem tantas pessoas no governo? Por causa da transgressão da terra, ou seja, por causa dos erros que existem na terra. As pessoas, elas entram no sistema político e elas cometem os seus erros, elas praticam as suas falhas e não existe ninguém que nunca erra, que nunca tropeça. São muitos temas para serem tratados. Então, por causa dos erros que acontecem na Terra, muitos são os seus príncipes. As pessoas estão sempre inquietas, sempre está ocorrendo alguma mudança em relação à política, mas por virtude de homens prudentes e sábios, ela continuará. Se você encontra algum governante
que tem virtude de ser prudente e de ser sábio, ele consegue permanecer mais tempo no governo. A terra, as coisas vão acontecendo de forma mais estável, mais regular. Então, o versículo 2 está dizendo que é por causa dos erros da terra que existem tantos governantes, que existem tantos líderes. Mas se você encontra algum homem prudente e sábio, então você consegue ter mais estabilidade. O versículo 2 chama a atenção para os nossos votos. Devemos observar as propostas e a vida dos candidatos para saber se podemos confiar neles, se são pessoas prudentes e sábias, porque isso vai trazer uma continuação no nosso sistema, na nossa terra. Versículo 3, aqui está em cor de rosa. O rosa é para todos os versículos que falam de riqueza e de pobreza. Então, versículo 3, o homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa que não deixa nenhum trigo. Quando um homem pobre assume o governo, quando um homem pobre assume a liderança de alguma coisa, o que se espera desse homem pobre? É que ele vai ajudar os que também são pobres porque ele passou por aquela situação. Então, o versículo 3 está dizendo que o homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa, que não deixa nenhum trigo. Se um pobre que assume o poder e não ajuda os demais, então você pode perder a esperança. Não ficou nenhum trigo. Você esperava que aquela pessoa poderia fazer alguma coisa por entender a realidade e a situação dos outros. Mas, se isso acontece, não existe mais esperança. Versículo 4. Os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Então, quem obedece à lei, quem deixa a lei, não cumpre a lei, louva o ímpio. Está do lado dos que fazem o mal, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Então, os que protegem a lei são os que vão contra os maus. A aplicação prática do versículo 4. Quando você vota em algum candidato, veja se ele está do lado dos que fazem, dos que praticam a corrupção, dos que já fizeram alguma coisa errada. Se ele está do lado deles, então ele faz parte do mesmo grupo. Mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Quem realmente cumpre a lei fala contra os que fazem a coisa errada. Versículo 5. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Então, quem pratica a maldade não entende por que o justo quer fazer a coisa certa. Não entra na cabeça dele, porque ele só pensa em fazer o mal. Mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Versículo 6. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. O versículo 6 não está dizendo que é bom ser pobre. Tem pessoas que leem esse versículo e dizem, olha só, aqui está escrito que é melhor ser pobre com Deus do que você ser rico, porque todos os ricos fazem coisas erradas. O versículo não fala isso. Ele fala, melhor é o pobre que anda na sua sinceridade. Sinceridade vem da palavra sincero. Sincero vem de sem cera. Quando um vaso está quebrado, as pessoas pegam cera e passam em cima da trinca para esconder o trinco daquele vaso. Então significa que você coloca uma maquiagem para esconder o defeito. Sincero é aquele que vai até Deus sem máscara. Ele não passa maquiagem, ele não passa cera para esconder o seu pecado. Então, melhor é o pobre que anda na sua sinceridade, é melhor aquele pobre que fala a verdade, que fala que aquele produto está com defeito, aquele carro tem um problema aqui ou ali, aquela casa que está vendendo tem um problema de infiltração em uma parede. Aquele que fala a verdade, ele prefere falar a verdade, vender por um preço menor, mas pelo preço justo, sem prejudicar a ninguém,
do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico, do que aquele que engana e vende o carro, a casa, por valor mais caro. Ele vai ficar mais rico, ele vai ganhar mais lucro, só que ele usou um caminho perverso, ele enganou o outro. Então, o versículo 6, ele destaca que a riqueza deve ser buscada, mas com honestidade. Você pode trabalhar muito bem e colher a sua prosperidade fazendo a coisa certa. Versículo: se for para ganhar uma riqueza, mas enganando, então é melhor deixar esse lucro de lado. Versículo 7. Laranja escuro nós estamos usando para os versículos que falam da família. Então, o 7. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha seu pai. Então, o versículo 7 fala: seja um bom filho, seja alguém que segue a palavra de Deus. Não seja companheiro de comilões. Os comilões, aqui um versículo que fala sobre glutonaria. Nós temos o capítulo 23 de Provérbios. Quem está acompanhando a série aqui pôde acompanhar a leitura de Provérbios 23, que fala justamente sobre isso. Provérbios 23 é um capítulo inteiro que fala sobre comida e bebida e sobre ser uma pessoa entregue aos prazeres do corpo físico. E ali nós falamos que a Bíblia fala que você deve ter autodomínio, autocontrole em relação a beber, em relação a comer em excesso, que nós devemos nos cuidar em relação ao que comemos, ao que nos alimentamos, e que devemos cuidar de ser com os prazeres, de sermos pessoas entregues às paixões da carne. Então o versículo 7 chama essa atenção. O que guarda a lei é filho sábio, o que obedece à palavra de Deus é um filho que é sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha seu pai. Por quê? Lá em Provérbios 23 fala que quem é comilão gasta tudo com comida e acaba muitas vezes na pobreza. Gasta tudo com festas. Quem é companheiro de comilões, os comilões gostam muito de festas e festas e festas. E quem gosta muito de festas e festas e festas, esquece de cumprir os seus compromissos, de fazer as coisas que trazem produtividade. Se as pessoas vivem só de festa e festa e festa, elas acabam na pobreza. Então o companheiro dos comilões envergonha seu pai, porque ele se esquece das responsabilidades com as outras áreas da vida, com a família, com o trabalho, com os filhos, para ficar sempre com os companheiros, sempre envolvido com glutonarias. E a comida traz junto a bebida e traz junto outras diversões que carregam a pessoa por um caminho em que a pessoa só quer o tempo todo satisfazer os seus prazeres e nunca assume as responsabilidades que são também parte da vida. Versículo 8. O que aumenta a sua fazenda com usura, o que é usura? É cobrar juros acima do normal. Então, o que aumenta a sua fazenda com usura e onzena, o que é onzena? Onzena é o que cobra 11, ao invés de cobrar 10. Cobra mais do que deve cobrar. Então, é a mesma coisa que usura. Usura e onzena são palavras que trazem a mesma ideia, a ideia de cobrar a mais. O que aumenta a sua fazenda com usura e onzena, ajunta para o que se compadece do pobre. Então, aquela pessoa que ganha muitos lucros, ela ganha, ganha, ganha. Em algum momento, ela acaba deixando aquela riqueza para alguém que vai ter misericórdia dos pobres. Significa que a pessoa que pensa muito no lucro acaba sofrendo algum prejuízo, algum dano, seja na sua saúde, seja quando ela morre. De alguma forma, Deus faz com que aquela riqueza que foi conquistada caia nas mãos de algum administrador que vai usar
todo aquele dinheiro e toda aquela riqueza para ajudar aos pobres. De alguma forma, Deus, na sua lei divina, faz com que isso aconteça. Eu lembro que na época da Covid, o dono de um banco morreu de Covid e a filha dele foi entrevistada e ela disse: "O meu pai morreu precisando da coisa mais simples que todos precisamos, o ar. Ele não conseguiu mais respirar. Com todo o dinheiro que ele tinha nos seus negócios e no banco que ele é dono, ele não conseguiria comprar a respiração." Então nós vemos ali que é Deus que dá o fôlego de vida. Buscar as riquezas, buscar cobrar além daquilo que é justo, é algo que depois acaba ficando para alguém que depois se compadece do pobre. A filha dele certamente ficou com essa reflexão a respeito da vida. Ela herda o patrimônio e pensa: do que adianta só a riqueza? Só a riqueza. Se essa vida se vai tão rapidamente. Então esse é o versículo 8. Versículo 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então aquele que nem escuta a palavra de Deus, ele fala: eu não quero saber disso, não me dê sermão, não fale para mim o que eu vou fazer, eu faço o que eu quero. Pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus também não terão a sua oração ouvida. Até a sua oração será abominável. Deus vê que a pessoa não quer ouvir a lei dele. E aí quando a pessoa quer, ainda a pessoa quer orar a Deus, Deus vai dizer assim: nem fale comigo, você não tem interesse em saber das minhas coisas. Por que você fala comigo? O versículo 9 nos faz lembrar daquelas pessoas que fazem o tempo todo a coisa errada e na hora que vem o castigo elas querem correr para Deus. Nós já lemos Provérbios capítulo 1, que fala que aqueles que fazem isso no dia da adversidade, eles clamarão para a sabedoria, mas a sabedoria não responderá, mas dará risada deles. Se você não leu isso, eu convido você a acessar o vídeo de Provérbios capítulo 1. Entre na playlist aqui dos estudos de Provérbios de outubro de 2025 e acesse o vídeo de Provérbios capítulo 1. Lá está escrito: quando você pratica o mal, a sabedoria deixa você receber o castigo e ela fica de fora, dando risada, até que o castigo se concretize. Depois do castigo, se a pessoa quiser se arrepender e receber, mudar a rota, a sabedoria pega na mão e ajuda a pessoa a mudar de vida. Mas no capítulo 1 de Provérbios está escrito que a pessoa recebe o castigo. Em Provérbios 11, no versículo 31, está escrito assim: se até o justo paga as consequências do mal que pratica na terra, muito mais o ímpio e o perverso vão receber o castigo pelo que fazem. Versículo 10. O que faz com que os retos se desviem para um mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os sinceros herdarão o bem. Então quem faz um reto tropeçar, vai cair na sepultura, na cova que armou. E os sinceros, os que não maqueiam, não usam máscara quando vão até Deus, herdarão o bem. Se você cometeu um pecado, se você olhou para alguém com um olhar maligno, se você não perdoa alguém, vá até Deus e fala: Deus, eu não consigo perdoar essa pessoa. Fale para Deus: Deus, eu olhei para a mulher com intenção impura. Deus, eu cobicei o que é do meu vizinho. Deus, eu menti, falei o que não devia ter falado. Confesse o pecado a Deus. Deus, eu fiquei querendo
enganei tal ou qual pessoa. Seja sincero, Deus vai perdoar você. Versículo 11. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o examina. Então, muitas vezes, aquele que tem muitas riquezas acha que, por causa da riqueza, é melhor do que os outros, é mais inteligente do que os outros. Mas, às vezes, a riqueza ela veio apenas por um incidente da vida. Agora, o pobre que é sábio de verdade, olha e examina aquele que é rico. Então, uma pessoa pode ter muito dinheiro e pensar: eu sou muito inteligente, e andar longe de Deus. Ele não percebe que, quando ele morrer, ele não vai carregar nada das riquezas dele e ainda vai perder a vida eterna, vai perder a salvação. Aquele que tem menos dinheiro pode olhar e dizer: ele está muito rico, mas ele não pensou na salvação dele. Então, a sabedoria consiste em você ter o temor ao Senhor. Provérbios capítulo 1, versículo 7. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Temor ao Senhor significa o extremo respeito ao Senhor. Ter extremo respeito ao Senhor é entregar a sua vida totalmente ao Senhor. Porque a nossa vida nessa terra tem uma duração de 70 a 80 anos. No Salmo 90 está escrito isso. Lá no Salmo 90 está escrito assim: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua força e robustez, chegam até os 80, grande parte é de cansaço e enfado. Mas o Senhor é de geração em geração. O Senhor é eterno. Para ele, 1000 anos são como a noite passada. Mas nós somos como a erva, que nasce, floresce e seca-se, e depois é recolhida para ser queimada nos fornos. Então, Moisés, que é o autor do Salmo 90, ele escreveu isso e ele fez um pedido. No verso 12 do Salmo 90 está escrito: ensina-nos, ó Senhor, a contar os nossos dias de maneira que alcancemos um coração sábio. Em outras palavras, ensina-nos a viver cada dia lembrando que nós podemos morrer. E quando morrermos, se não estivermos com o Senhor, vamos perecer. Mas estando com Ele, recebemos a vida eterna. Então, o rico que pensa que o dinheiro é tudo, ele é sábio aos próprios olhos. Ele acha que porque tem mais dinheiro, tem tudo nessa vida. Mas o pobre que é sábio, o examina. Versículo 12. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. Esse versículo fala de novo de eleição. Quando os justos vencem a eleição, existe uma grande alegria. Mas quando os ímpios sobem, os homens se escondem. Quando os ímpios lideram, todo mundo fica escondido, só vendo, tentando escapar das coisas ruins que vão acontecendo pelas decisões dos que são maus. Versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, importante aqui, e deixa, alcançará misericórdia. Misericórdia é uma palavra formada por duas, miséria e cordes. Cordes quer dizer coração. Deus nos recebe com o cordes dele, com o coração dele, apesar das nossas misérias. Então, misericórdia significa ser recebido por Deus, ser recebido com coração por Deus, apesar de sermos miseráveis. E o versículo 13 está dizendo: o que esconde, encobre os seus pecados, as suas transgressões, os seus erros, nunca vai prosperar. Ele sempre esconde e vive sempre errando e vive sempre pecando. Mas quem confessa e deixa, alcançará misericórdia. Aquele que confessa, aquele que é sincero, vai até Deus e confessa os seus pecados e para,
vai ser alcançado pela misericórdia. Versículo 14. Bem-aventurado o homem que continuamente teme. Continuamente teme significa que todos os dias respeita a Deus, teme a Deus. Mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Então o versículo 14 é: quer ser bem-sucedido, quer ser feliz, quer ser bem-aventurado, uma pessoa que tem resultado, então tema a Deus. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, porque bem-aventurado o homem que continuamente teme a Deus, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Quando você se afasta de Deus, você comete erros nas decisões e recebe as consequências. 15. Como o leão bramidor e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Então, o leão bramidor, o leão, ele brama quando ele vê a sua presa. O urso, quando está com fome, ele vem vem bem feroz. Então, como leão bramidor e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Mais um versículo que fala sobre eleição. Quando você tem governantes liderando, dominando o povo, que praticam a maldade, são envolvidos em ganância, busca por poder, eles vêm como um leão, como um urso feroz. Eles destroem o seu povo. Versículo 16: o príncipe falto de inteligência também multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias. Então, mais um versículo sobre eleição, tanto o 15 quanto o 16. Eles estão falando de pessoas que lideram o povo. O 16, o 15 fala daquele que lidera e que tem intenção maligna, que é malvado, que é corrupto, que é ganancioso. O 16 fala do que não tem inteligência. O príncipe falto de inteligência também multiplica as opressões. Por ele não ter sabedoria, por ele não ter inteligência, ele não sabe fazer a administração do recurso. Ele não sabe fazer a gestão das riquezas. Uma coisa interessante no Brasil: muitos candidatos que são donos de empresas bem-sucedidas não são votados. E as pessoas votam em pessoas que nunca administraram sequer um pequeno negócio. E daí a pessoa entra no governo, tem acesso a toda a riqueza dos impostos e usa aqueles impostos de maneira ruim e faz o país cair na desgraça. Então, seria interessante observar isso. Em quem você vota? Verificar a história da pessoa. A pessoa já administrou dinheiro? Ou a pessoa só vive fazendo parte de partidos políticos e participando da eleição, dizendo que vai fazer o melhor pelo povo? Só dizer que vai fazer o melhor pelo povo não é suficiente. Uma pessoa que já administrou uma empresa, que a empresa já tem bons resultados, ela já mostra que tem uma experiência com a gestão dos recursos. Ela administra o próprio dinheiro e com sucesso. Então, o príncipe falto de inteligência também multiplica as opressões. Ele não sabe como usar o dinheiro, então ele toma decisões erradas e o povo acaba sofrendo. Mas o que aborrece a avareza é o quê? É o amor ao dinheiro. Aquele que não ama o dinheiro, mas está ali porque realmente quer fazer o bem, quer administrar, prolongará os seus dias. Mas nós sabemos que muito dinheiro atrai muitas pessoas que amam o dinheiro. Então elas correm para essas campanhas e muitas vezes fazem de tudo para enganar o povo, enganar os eleitores. Versículo 17. O homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova, ninguém o detenha.
O versículo 17 fala que aquele que mata alguém, ele carrega a culpa até o dia da sua morte. Ninguém o detenha. Você não tem como tirar a culpa de alguém. O versículo 17 fala: pense bem antes de você praticar algum crime. Pense bem antes de você fazer alguma coisa terrível, alguma coisa errada. Aqui ele está falando de alguém que praticou homicídio. Mas tem pecados que nós cometemos que nós nos arrependemos até o último dia. Então o 17 é: pense bem no que você faz, porque você pode carregar a culpa até a sua morte, de tão grave que foi o que você fez. E ninguém pode tirar depois de você essa culpa. Versículo 18: o que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Então quem anda na sinceridade vai ser salvo. Por quê? Aquele que não usa maquiagem, mas é verdadeiro, ele vê logo as coisas erradas e ele se corrige. E ele recebe a salvação, o livramento de continuar no caminho errado. Mas o perverso é aquele que faz o mal, depois ele repete e ele faz depois o mal e continua nisso. Ele em seus caminhos cairá logo. 19. A cor azul nós estamos usando para preguiça e diligência. Então, 19. O que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue a ociosos se fartará de pobreza. Então, aqui está dizendo: aquele que for diligente, que cuidar do seu terreno, virá a fartar-se de pão, mas o que segue a ociosos se fartará de pobreza. Lavrar a sua terra não é só sobre trabalho físico. A sua terra é a sua vida. O que lavra a sua terra no campo espiritual, orando, lendo a Bíblia, jejuando, procurando ver os seus erros e se consertando com Deus, confessando seus pecados, virá a fartar-se de pão. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus disse: eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu. Então existe a questão da vida espiritual, que você precisa cuidar. Então o que cuida da sua terra, da sua vida espiritual, virá fartar-se de pão. Não terá fome, mas estará saciado da sua vida espiritual. O que lavrar a sua terra virá fartar-se de pão. Pão simboliza algo bom. O que cuidar da sua saúde virá a ter saúde. Virá a ter uma boa condição de saúde. O que lavrar a sua terra também fala de vida financeira. O que trabalha, estuda, faz o seu melhor, virá a ter abundância, virá a ter prosperidade. Mas o que segue a ociosos se fartará de pobreza. Quem são os ociosos? Os que vivem em rodinhas falando mal dos outros, reclamando da vida, falando que tudo está difícil. Esses aí só vivem na pobreza. A pessoa que fica ano após ano falando: mas está difícil, mas está difícil. Ela vai ficar sempre só falando que está difícil. Mas aquele que toma uma providência, vamos ver, procurar uma nova oportunidade, vamos procurar um novo trabalho, vamos fazer um curso, vamos procurar uma oportunidade, eles vão sair da pobreza, porque eles estão cuidando da sua terra, cuidando do seu terreno. Como você tem cuidado do seu terreno? Hoje é 28 de outubro, nós estamos bem no final do ano, faltam 2 meses. O que você prometeu no começo desse ano que você não fez? Então, você tem que cuidar da sua terra. O versículo 19 fala isso. 20. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Então, o homem fiel, o que faz as coisas corretas, vai ficar abundante em bênçãos. Mas o que se apressa a enriquecer é aquele que faz coisas erradas no caminho. Faz de tudo para ganhar o dinheiro. Ele não ficará sem castigo. Versículo 21. Ter respeito à aparência de pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará.
Aqui no versículo 20 ainda, só para fechar o raciocínio. Buscar a riqueza é algo importante. Riqueza fala sobre abundância, fala sobre multiplicação, fala sobre prosperidade, fala sobre uma evolução. Obter a riqueza mostra que você conseguiu crescer, que você realmente fez o seu melhor. Mas a questão é, aquele que quer enriquecer só pelo dinheiro, sem olhar para ser alguém melhor, para ser um profissional melhor, para ser alguém que cresceu com fidelidade, com honestidade. Então, o dinheiro, a riqueza, ela não é algo ruim. Mas o que é ruim é querer a riqueza pelo conforto pessoal, individual, com desrespeito e sem observar com desrespeito ao próximo, sem observar o amor ao próximo, sem querer servir ao próximo. Versículo 21. Ter respeito à aparência de pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Esse versículo está dizendo que tem pessoas que respeitam a imagem, a aparência de alguém, e porque respeitam essa pessoa, eles são capazes até de tomar decisões injustas para favorecer aquela pessoa. Então o versículo 21 está dizendo: não é bom você respeitar alguém pela sua aparência e fazer a coisa errada para favorecer essa pessoa. E o versículo 21, na segunda parte, fala: porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Prevaricar significa não fazer o que tem que ser feito. Então a pessoa sabe que tem que aplicar a multa. Vou dar um exemplo aqui. O guarda de trânsito sabe que aquela pessoa estacionou o carro na vaga errada e ele tem que aplicar uma multa. Mas ele vê que é uma pessoa famosa, ou ele vê que é uma pessoa importante, que ocupa um cargo importante. Então ele olha a aparência da pessoa. Ele olha, mas esse aqui é o fulano, é a fulana. E ele fala: não vou aplicar a multa para você. Ou seja, ele está prevaricando. Ele sabe que tem que aplicar a multa e ele não aplica. E o versículo 21 está dizendo: ter respeito à aparência de pessoas não é bom. Você tem que respeitar todas as pessoas igualmente. Não por causa da aparência. Porque até por um bocado de pão, até por muito pouco, o homem prevarica. Então, se você tem respeito à aparência das pessoas, você acaba se corrompendo. Tem gente que se corrompe por muito pouco. Por muito pouco. Então o versículo 21 está dizendo: não se corrompa. Trate as coisas com justiça. Versículo 22. Aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. Então o 22 está falando sobre aquele que corre atrás só do dinheiro. A riqueza no sentido de: eu quero dinheiro. Aquele que tem o olho mau, ele corre atrás só do dinheiro, mas ele não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. Ele não vai ganhar o dinheiro esperado, porque quem olha só para o dinheiro e não olha para o serviço que deve prestar, para o produto que vende, para a preocupação com o cliente, para que não entende que a riqueza é mais do que só o dinheiro. É sobre você servir o outro. É sobre você ajudar as pessoas a resolverem um problema e a resolverem bem aquele problema. Aí você agregou valor na pessoa. Você prestou um serviço e você recebeu por aquele serviço porque você mereceu. Porque você ajudou mesmo aquela pessoa. Então quem corre atrás só do dinheiro não dá atenção para o cliente, não dá atenção para os processos de cuidado do próximo. Ele não sabe que há de vir sobre ele a pobreza.
E na verdade ele só recebe o que ele é. É uma pessoa pobre, aquele que não tem riqueza espiritual, não tem riqueza moral de se preocupar com o outro, de prestar um bom serviço. Ele já é pobre moralmente e ele vai receber a pobreza. Versículo 23. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Então é melhor você corrigir alguém, porque a pessoa vê o seu erro e ela melhora e ela vai agradecer a você, do que ficar dando elogios falsos. Nós já falamos sobre isso em Provérbios 26, na última parte que fala sobre os bajuladores, aqueles que dão tapinha nas costas e falam que você está indo bem, enquanto você está bem e elas podem lucrar, tirar alguma vantagem de você. Depois que você cai na desgraça, essas pessoas que são as bajuladoras, elas desaparecem. Versículo 24. O que rouba seu pai ou a sua mãe e diz, não há transgressão, companheiro é do destruidor. Então, quem rouba o pai e a mãe está destruindo a própria família. 25. O altivo de ânimo levanta contendas, mas o que confia no Senhor engordará. Altivo de ânimo é orgulhoso no ânimo, é irado, é impaciente. Não tem autocontrole, levanta contendas, mas o que confia no Senhor engordará. Então aquele que confia em Deus, quando ele é afrontado, ele confia em Deus e ele fala assim, vamos deixar isso de lado. Ele vai ficar em paz. 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. Então, o que confia. O nosso coração fala aqui sobre as nossas emoções. O que confia nas suas emoções é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. Todo o livro de Provérbios fala sobre cuidar do coração. Lá em Provérbios 4, 23 está escrito assim: sobre tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração, porque é do coração que procedem as saídas da vida, as respostas da vida. Então lá está dizendo, cuide do seu coração. Cuidar do coração é cuidar das suas emoções. Aquele que anda sabiamente, aquele que cuida do seu coração, escapará. Aquele que avalia quando está irado, quando está irritado, quando está com inveja, quando está ansioso, quando está inquieto, ele avalia, presta atenção no próprio coração, ele escapará. Porque ele vai saber, o meu coração está afetado, enganado. Eu não posso fazer isso, eu não posso estourar aqui e gritar com as pessoas só porque alguém me irritou, só porque alguém me fechou no trânsito, só porque alguém disse uma palavra indevida. Eu tenho que ver se vale a pena responder. Eu tenho que ver se em que isso vai me afetar a vida. Então, o que confia no próprio coração é insensato. Aquele que toma as decisões pelas emoções não tem bom senso, mas o que anda sabiamente escapará. O que vive cuidando do coração, prestando atenção nas suas emoções antes de tomar a decisão, vai escapar. 27. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. Então aqui o versículo 27 fala que quando você ajuda o pobre, Deus abençoa você. Quando você esconde os olhos, podendo ajudar, você recebe um castigo. Ele vem para você de alguma forma. Lá em Provérbios, no capítulo 3, está escrito assim: não diga ao teu próximo, volte amanhã, se você já tem na sua mão e já pode fazer ajuda. Então, lá em Provérbios, no capítulo 3, já fala a respeito disso. Já fala que se você pode ajudar alguém, ajude a pessoa. Se você pode, é diferente quando você está passando por uma crise, não tem condição, você deve ser sincero e dizer, nesse momento eu não posso. Mas Deus, ele sabe se você pode ou se você não pode. E o versículo 28, quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. É mais um versículo que fala sobre eleição. Quando os ímpios sobem, os homens se escondem. As pessoas ficam com medo das decisões políticas, elas ficam sem saber o que fazer. Mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Quando os ímpios,
os corruptos, os que praticam o mal, vão perecendo, eles não prosperam, então os justos se multiplicam, aumenta-se o número de pessoas dispostas a fazer a coisa correta. Então, uma mensagem aqui de Provérbios 28, tem muitos versículos aqui que fala sobre a importância de cuidarmos de quem nós votamos. Tem muitos versículos aqui que falam sobre pobreza e riqueza, que só vale a pena você conquistar as riquezas se você caminha pelo lado honesto, se você caminha pelo lado de se preocupar com o outro, de prestar um bom serviço, de resolver o problema do próximo. Tem muitos versículos que falam para não amar o dinheiro, para ser avarento, porque isso é um perigo. Quem ama o dinheiro acaba se corrompendo. E tem versículos que falam aqui sobre não olhar para a aparência de alguém, mas para você ser correto, ser justo, para você não se corromper, não prevaricar. Prevaricar é não fazer a coisa correta, só por causa da aparência, por causa de alguma coisa que você viu numa pessoa. E Provérbios 28 falou que até por um bocado de pão as pessoas prevaricam. Então ele está dando um aviso. Às vezes, a gente negocia com coisas erradas por muito pouco. Um bocado de pão significa algo que é muito pequeno, algo que é muito pouco. Às vezes, só porque a pessoa te deu um tapinha nas costas e te fez um elogio, você fala, deixa esse aqui passar. Você não pode deixar passar. O que é justo é justo. Se você ocupa um cargo, uma posição, trabalha num lugar em que você tem que conferir alguma coisa, não deixe uma pessoa enganar você com um tapinha nas costas, com um sorrisinho no rosto, porque trata você bem. As pessoas precisam receber aquilo que fazem. E se você está numa função que tem que conferir, fiscalizar e ver alguma coisa, seja justo. Essa é a palavra de hoje. Basicamente, Provérbios 28 fala sobre o valor da honestidade, sobre o valor de ser correto, sobre o valor de você ser amigo das pessoas corretas e você escolher pessoas certas para liderar onde você está. Deus abençoe a sua vida hoje sempre grandemente, com a graça e paz de Cristo. Amém.